possa me usar para que eu possa falar para vocês sobre esse tema que nós vamos ver agora e apresentar no slide. Eu sempre gosto de trazer slide para facilitar também a vida dos irmãos em compartilhar a palavra de Deus. Mas o tema de hoje, ele é baseado no livro de Apocalipse, capítulo 2, e tem como tema o surgimento da igreja no tempo do fim. Então, nós temos na palavra de Deus algo magnífico, porque a palavra de Deus, de fato, ela não apresenta placas de igreja, mas ela apresenta características de sua igreja. Deus, em sua infinita onisciência, Ele sabe a melhor forma de nos mostrar como devemos conhecer onde Ele é adorado. Então Deus, Ele... Não posso tirar a máscara? Pode. Então Deus, Ele tem um anseio de se encontrar com o seu povo, um anseio de se encontrar com sua igreja. E a palavra de Deus, ela diz em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, que Deus quer apresentar esse povo, essa sua igreja, como uma virgem adornada para se encontrar com Jesus Cristo, seu noivo. E é simbolizando a igreja de Deus como símbolo de uma mulher pura, virgem, que Deus, Ele deu a revelação em Apocalipse capítulo 12 do surgimento da sua igreja no tempo do fim. Então nós vamos, nesse momento, mais uma vez falar com Jesus. Vamos falar com Jesus mais uma vez para que a gente possa abrir a palavra de Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui à tua casa. Obrigado porque o teu Santo Espírito nos moveu a vir a este lugar. Amém. Nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem algo a falar para nós através das Santas Escrituras. Sim, sim. Por favor, que ao abrir os nossos olhos ao findar desta oração, que as palavras da Santa Bíblia possam saltar aos nossos corações. Amém. E que nos traga, Senhor, gozo e alegria por sabermos, Senhor, que Tu estás no controle de toda a história. Amém. Por sabermos, Senhor, que o Senhor sim tem uma igreja, que o Senhor tem um lugar onde o Senhor é adorado. Então, por favor, Senhor Deus, eu te peço, Pai, usa-me mais uma vez. Eu sei que sou indigno, Senhor, de pedi-lo, mas eu peço, Senhor, porque eu sei que de mim mesmo eu não sou nada e ninguém. E eu confio unicamente no Teu santo e maravilhoso Espírito. Sim. Que as minhas palavras sejam movidas, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Amém. Eu te peço, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Amém. Apocalipse capítulo 12, ele começa com o versículo 1, trazendo o texto seguinte: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O capítulo 12 do livro do Apocalipse, ele começa com uma simbologia de uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. A palavra de Deus, em sua simbologia, ela está nos mostrando que a igreja de Deus, ela tem como base o Antigo e o Novo Testamento. O sol, simbologia de Cristo Jesus, o sol da justiça. O Novo Testamento, a lua debaixo dos pés, o Antigo Testamento, que apenas reflete a luz, ou seja, que era apenas uma ilustração do que viria, podemos dizer assim, porque a lua, ela não reflete a sua luz própria, ela reflete a luz do sol. O Antigo Testamento, ele falava de algo que viria, de algo que era apenas simbólico naquele momento, mas seria real no futuro.
Então, a igreja de Deus, ela tem seu fundamento total na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a coroa faz uma representação de vitória. Aqui nós vemos uma igreja vitoriosa porque tem como base a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus deve ser sempre a base concreta de nossa fé. E é por isso que nós devemos estudá-la, para que nós possamos compreender o desejo de Deus, onde ele deve ser adorado. Então, como o tema da mensagem é o surgimento da igreja no tempo do fim, nós podemos entender que o capítulo 12 fala do início da igreja cristã. A Bíblia, a partir do versículo 2 do capítulo 12, fala sobre uma mulher que estava grávida, que deu à luz um bebê, mas que um dragão queria devorá-la. Ali falando a respeito do nascimento de Jesus Cristo, quando também aquele imperador o quis matar quando ele era bem bebezinho. Então a Bíblia vai ali mostrando o percurso inteiro da igreja cristã, até chegar nos versículos subsequentes, ou seja, nos versículos 7 a 12, que muda a cena da terra para o céu. Mas eu quero estudar com vocês nessa manhã, por favor, passe o slide. Nessa manhã não, perdão, pessoal. Nesta noite, está escrito lá no versículo 13 e 14. O versículo 13 e 14 do livro de Apocalipse, do capítulo 12, diz o seguinte: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Na escatologia bíblica, esse termo um tempo, tempos e metade de um tempo, ela tem seu início no livro de Daniel, para que nós possamos compreender esse período de tempo que essa igreja passou aonde? No deserto. Isso traz a lembrança de vocês de alguma coisa hoje pela manhã? Quem leu hoje o Reavivados por sua palavra? Vocês perceberam que essa cena também aconteceu hoje pela manhã, lá no livro de Êxodo, capítulo 19. Deus deu asas de águia para que tirasse o povo do Egito e ele passasse ali algum tempo, né? Que não foi agradável para aquele povo, mas foi necessário. Uma escola, né? Então nós podemos ver aqui que nós vamos enfatizar o tempo. Então, de onde saiu esse termo, um tempo, tempos e metade de um tempo? Bom, nós temos que nos dirigir ao livro de Daniel, porque essa frase, ela está relacionada, pode passar slide, está relacionada ao tempo do fim. Onde é que aparece essa frase, tempo do fim? Daniel 12. Bom, quando você abre a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 8, se você quiser abrir na sua Bíblia para confirmar, porque eu não vou abrir, não tem aqui no slide, eu estou apenas citando os textos. No livro de Daniel, capítulo 8, no versículo 17, você vai encontrar essa citação ou esse termo de tempo do fim. Daniel 8, 17. Daniel acabara de receber a visão que nós conhecemos tanto, de Daniel 8, 14. E ele me disse: 2.300 até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Daniel acabara de receber a visão. E Daniel ali tentando entender, olha só o que foi que aconteceu. Daniel 8, 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao quê? Ao tempo do fim. Então a visão das 2.300 tardes e manhãs, elas estão se referindo
ao tempo do fim. Não era para o período de Daniel, não era para aqueles dias. Daniel, como nós estamos estudando aí nas madrugadas, Daniel ele presenciou o início da sua visão ou da sua interpretação de Daniel capítulo 2, que foi o reinado de Babilônia para a Medo-Pérsia. Mas a visão que Daniel recebera após essa, que foi a do carneiro e do bode, ainda era para tempos futuros. E aqui nós podemos compreender que o tempo do fim está relacionado ao tempo de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Por quê? Porque quando nós vamos estudando, nós vamos chegar ao versículo 26 e diz assim, do capítulo 8, mais uma vez ele diz assim: a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, Daniel, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes, Daniel. Você precisa entender, não se abale, fique tranquilo. E quando nós vamos chegando ao capítulo 12, no final do livro, nós podemos ver 3 citações em 3 versículos, essa questão de tempo do fim e um tempo, tempos e metade de um tempo, muito mais relacionadas. Quando nós chegamos ao versículo 4 do capítulo 12 de Daniel, nós vemos assim: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. E quando nós chegamos ao versículo 7, diz o seguinte: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que isso será ou seria depois de o quê? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, quando nós chegamos ao versículo 9, nós podemos ver mais uma vez Daniel confirmando. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Então, quando nós temos o entendimento de que após a profecia das 2.300 tardes e manhãs chegaria o tempo do fim e se cumpriria o que está escrito em Apocalipse 12, 13 e 14, nós podemos entender que chegou o tempo do fim. E quando nós vamos fazer as contas, de acordo com Daniel 11, 13, que diz que tempos na Bíblia significa anos, ou ano, né? Então nós vamos chegar à contagem de anos, que finda em que ano? Em 1798. A profecia de um tempo, tempos e metade de um tempo correspondem ao ano de 538 depois de Cristo até ao ano de 1798 depois de Cristo. Então nós estamos agora chegando ao tempo do fim. Já faz muito tempo, né, irmãos, que estamos nesse tempo do fim. Mas Deus, Ele sabe o momento certo. Nós chegamos ao tempo do fim. E Cristo também, quando chegou no capítulo 24 de Mateus, Ele começou a enumerar sinais também do tempo do fim. Mas Ele falou a respeito de um sinal específico, não é? Para que chegasse o fim, sim ou não? Mateus 24, 14. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, olha só, queridos. Quando nós vamos fazendo a contagem do tempo, nós vamos vendo que Deus ele tem no seu calendário o momento certo para a sua igreja surgir novamente. Porque ela não foi perseguida durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Durante 1260 anos, a igreja de Deus foi perseguida e ela foi para o deserto. Apocalipse 12, que nós acabamos de ler, versículos 13 e 14, diz que Deus foi refugiá-la no deserto. Mas quando chegasse em 1798, ela ia fazer o quê? Ela ia surgir novamente. A partir de 1798, a igreja de Deus ia surgir para fazer o quê? Bom, quando nós chegamos em Apocalipse 10, nós podemos ver a profecia se cumprindo. A profecia que estava em Daniel,
capítulo 12, versículo 4, que se refere ao tempo do fim, está encontrando a sua resposta em Apocalipse 10. Qual o versículo? 8 a 10. A profecia de Daniel 12, versículo 4, encontra a sua... Agora fugiu a memória. Tive um medo aqui que... Pensava que o microfone tinha caído aqui. O seu cumprimento. A profecia de Daniel 12, 4 encontra o seu cumprimento quando alguém leu isso aqui. Olha, preste atenção aqui comigo. Apocalipse 10, versículo 8. Começa dizendo: a voz que eu vi vindo do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Nós sabemos muito bem, aqui está se referindo, João, no ano de 1843 e 44, um homem chamado Guilherme Miller, ele estudou profundamente as mensagens e as profecias de Apocalipse e de Daniel. Mas ele estudou essas mensagens focando nos 4 evangelhos. Ele encontrou tudo o que ele precisava para os seus dias. Daniel, os 4 evangelhos. Ele encontrou a interpretação do que ele precisava. Nós sabemos que ele começou a estudar a profecia e ele teve o entendimento que em 1844, quem viria? Jesus Cristo. O livrinho seria doce como mel. Na boca. A pregação, acho que foi o que aconteceu. A pregação seria muito bem aceita, né? Muito bem aceita. Mas o que foi que aconteceu em 1844? Jesus não voltou. Jesus não voltou. E aquilo foi amargo, foi uma decepção. Então, a igreja de Deus, agora, ela surge a partir desse momento. Por que, Jefferson? Porque no versículo 11 de Apocalipse 10 diz o seguinte: olha só no seu texto, pode passar aí também o slide, tá? Pode passar o slide. Olha só, a partir daquele momento aconteceria isso aqui. Apocalipse 10, versículo 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Olha só, queridos, a partir do desapontamento de 1844, ainda era necessário profetizar, pregar a palavra de Deus. E foi daí em diante que surgiu a Igreja de Deus. Mas por que, Jefferson? Lembrem-se que ela sempre existiu, mas ela estava sendo perseguida. E quando ela ressurgiu, ela tinha que fazer algo importante. E o que era esse algo importante? Olha só. Pode passar. Pode passar. Nós vamos ver que essa igreja, ela tem um nome. Por que, Jefferson? Porque na Bíblia, o nome dela é remanescente. O nome da igreja na Bíblia é remanescente, porque remanescente é o resto, é o que ficou, é o que sobrou. Então Deus está dizendo: olha, os meus ainda estão aí, eles não estão mortos, eles ainda estão aí. Então Satanás, ele fica irado contra essas pessoas. Elas têm características, sim, mas por quê? Pode passar o slide, depois eu volto para aí, pode passar. Sabe por quê? Porque essa igreja, ela tem uma missão. E essa missão está escrita em 2 lugares específicos.
Uma delas é o que é o mais conhecido, Apocalipse 14, de 6 a 12. E a outra também é muito conhecida. Pode passar a slide. Deixa eu ir lá no último. Aí, nesse daí. Eu quero... Olha só o que diz Isaías. Olha só o que diz Isaías 58, 12. Diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Eles levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Deus, ele disse assim: olha, o meu povo, ele vai ressurgir. E sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão reparar brechas. Eles vão restaurar o caminho. Eles vão novamente mostrar quem eu sou. Queridos, Deus, ele levantou um povo para mostrar quem ele é. Deus, ele não quer que você pregue a mensagem. Ele quer que você seja a mensagem. Deus, ele não quer pregadores. Deus, ele quer testemunhas. Por onde eles deveriam começar essa reparação? Por onde eles começariam o trabalho? Se você ler Isaías 58, 13, você vai compreender qual é o principal ponto da restauração de Deus. Inclusive, não está aqui no slide, mas eu quero ler com você. Isaías 58, 13. Diz assim: lembre-se que Deus convidou o seu povo para uma missão. E ele começa a missão de restaurar em um ponto específico. Porque diz assim a palavra de Deus: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Olha só a promessa de Deus no versículo 14: então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tirar o sábado da palavra de Deus, você tira Deus como Criador. Você nega a existência de Deus. E quando você vai para Apocalipse 14, a mensagem de Deus para o povo que surgiu em 1844 começa também pelo sábado. Porque lá diz assim, que nós devemos pregar o Evangelho eterno. A quem? Ele diz: a todos os povos. Para que eles aprendam a adorar. Adorar quem? Aquele que fez o céu, a terra e o mar. E onde é que está essa citação? Da onde ela está sendo transcrita? Êxodo 20, versículos de 8 a 11. O mandamento do sábado. Deus, em sua onisciência, ele fez surgir uma igreja em um período que resgataria não somente o sábado do Senhor, mas todas as outras verdades ou princípios bíblicos que haviam se perdido no decorrer do tempo. E foi assim que uma igreja nasceu em 1844, reformando as verdades que o mundo havia jogado por terra, segundo Daniel 7:25. Sabe, querido, Deus, ele tem uma intenção
em erguer o povo. É verdade, quando nós vamos estudar a Bíblia em sua totalidade, nós nunca vamos encontrar a placa de uma igreja escrito o seu nome, mas sempre vamos encontrar as digitais de um Deus na mente dos seus servos. E eles andam de conformidade com o que ele, o próprio Deus, deixou. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver que a igreja de Deus surgiu no tempo do fim com características singulares. A Bíblia dá duas características específicas. Apocalipse 12, 17. Irou-se Satanás contra o remanescente, contra esse pinguinho de gente. Mas eles fazem o seguinte, diz a palavra de Deus: eles guardam os mandamentos de Deus. Eles são obedientes. Eles são fiéis ao que Deus escreveu. Segundo, a Bíblia diz: e tem o testemunho de Jesus. Quando nós olhamos para Apocalipse 19:10, nós podemos ver uma pequena fração do que é o testemunho de Jesus, que é o dom de profecia. Mas quando nós olhamos para o livro de 1 Coríntios, se não me falha a memória, o testemunho de Jesus é o Espírito Santo doando todos os dons à igreja de Deus. E Paulo afirmando que a igreja de Deus, até Cristo voltar, não faltaria nenhum dom. Amém. E ele faz questão de frisar o dom de profetizar. Que nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, cremos que temos através da senhora Ellen White conselhos de Deus para o seu povo nos últimos dias, no tempo do fim. Queridos, Deus, ele tem um povo, e ele tem sim uma igreja física na terra. Amém. Porque se fosse o contrário disso, eu poderia dizer que Jesus, quando disse em João 10,16 que ainda tinha outras ovelhas, não deste aprisco, ele não estava assim. Mas Jesus, ele afirmou: eu tenho outras ovelhas, não deste aprisco. E ele continua dizendo: e a mim convém conduzi-las. E quantos rebanhos Cristo diz que tem, irmãos? Ele disse assim: e haverá somente quantos rebanhos? Um rebanho e um pastor. Um rebanho e um pastor. Exatamente. É por isso que em Apocalipse 18:4 Jesus faz um apelo para mim e para você. Sai dela, por favor. Que um dia ouvimos falar de um Cristo que deu a vida por nós na cruz. O Espírito Santo fala ao seu coração e ao meu coração: sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Sai da confusão religiosa. Em outras palavras, eu quero salvar você. Cristo tem sim uma igreja física, com paredes, com placa, que adora o nome dele. Esse povo o adora porque ele sabe quem é o seu Deus. Eu pergunto a cada um de vocês, meus irmãos, nessa noite: você sabe quem é o seu Deus? Eu sei quem é o meu Deus. E eu sei que o meu Deus tem uma igreja. Eu sei que o meu Deus tem um lugar onde eu posso vir e ter a certeza de que Ele está sendo adorado. Porque é ali onde Ele deixou a sua palavra como base de sua igreja. E a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém.
Eu posso dizer, irmãos, que eu tenho convicção e sou convencido de que estou no lugar certo. Amém. Amém. A minha pergunta para você nessa noite é: você tem certeza do que você está fazendo aqui hoje? Eu tenho certeza. Eu não vim para que vocês olhem para mim e achem que minha pregação foi boa. Eu vim para que a palavra de Deus possa ser exaltada e você possa perceber de que existe um Deus e que Ele aqui neste lugar Ele é adorado. Amém. Amém. Louvado seja Deus, porque Deus conseguiu, através dos seus servos, levantar um lugar onde Ele é adorado aqui no bairro do Eliseu. Amém, Senhor. Que juntos possamos prosseguir fazendo o que Ele nos ordenou fazer, ser testemunhas. Que nessa noite nós possamos sair daqui não pelas minhas palavras, mas pelo que você leu na palavra de Deus, certo de que você está caminhando no caminho correto, no lugar correto, indo em direção ao céu. Nesse momento eu quero orar com você. Oremos. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou uma igreja. Sim, Senhor. Obrigado porque em Sua palavra está o caminho que leva à salvação, que é Amém. Cristo Jesus. Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor deixou a Sua igreja, que é a coluna e baluarte da verdade, que é o lugar, Senhor Deus, onde nós podemos nos reunir para que em comunhão entre irmãos possamos adorar ao Deus eterno, Amém. ao Criador dos céus e da terra. Nos ajuda, Senhor, e toma a nossa vida em Tuas mãos, para que possamos prosseguir neste caminho, Senhor, que é o Teu caminho. Nos dá força, Senhor, para permanecer, mesmo nos momentos de dificuldade. Cuide de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.